A gente tem um caminho muito longo na indústria ainda, antes de falar que a gente já alcançou o suprassumo high-end da digitalização, e a gente está caminhando, sei lá, para a indústria 5.0, né? Eu sei que existem muitas empresas que já estão um passo à frente, mas eu acho que a maioria, né, eu vou falar a grande maioria, praticamente 90 e poucos % ali, ou mais, né, não chegaram nem nesse ponto. Ainda continuam com as mesmas culturas dos anos 90. Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o Vinícius, da Endres Hauser. Ó, prazer receber você aqui. Não, o prazer é todo meu. O pessoal da Endres já tem a carta branca aqui, porta aberta, já chega e já vai apresentando já. Acho o DAPcast. Eu já terceiro, sou terceiro, é verdade. Bacana. Fique à vontade aí para se apresentar para o nosso público. Não, só me apresentar, já falou meu nome, só complementando, Vinícius Ferraz. Bom, tem um tempinho já de Endres. Na verdade é um tempinho, 10 anos. Quase 11 anos aí. Foram lá fora, o pessoal da Endres tem 40 anos de empresa, 35, bastante tempo. Então é um tempinho mesmo. Mas eu comecei na Endres 10 anos atrás como técnico de serviços. Então comecei lá embaixo coletando essa experiência de campo. Mas antes da Endres eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, desde o ramo da indústria química, na antiga PQU. Acho que quem é da indústria vai se recordar da PQU, né, que hoje é a famosa Braskem, lá do Polo Industrial de Capuava. Inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com transmissor totalmente pneumático, isso e aquilo. Bacana. Embora eu não pareça, eu sou meio velho, não tenho nenhuma barbinha branca nem nada. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outras indústrias, desde farmacêutica, tudo mais, até chegar na Endres. Então já faz aí praticamente 18 anos que eu estou no ramo de instrumentação. Dentro da Endres, como eu disse, passei uns 4 anos como técnico, migrei para a área de negócios de serviços. Certo. Fiquei lá por volta de... Na verdade, fiquei como técnico uns 3 anos e meio, migrei para a área de serviços, como na parte de negócios, marketing e vendas, fiquei mais ou menos ali uns 5 anos e meio, quase uns 5 anos e meio, e de 1 ano e meio para cá, eu migrei para a nossa fábrica. Então, hoje eu sou responsável por marketing e vendas para a América do Sul, na nossa fábrica da Flow, né? Ou seja, na fábrica de vazão que fica lá em Itatiba. Tá? Bacana. Eu conheço lá, assim, de vista, né? É ali na Dom Pedro, né? Isso, exatamente. Bem legal. Cara, assim, a gente sempre, né, pergunta para as pessoas que vêm aqui. Bacana você falar que começou lá e tal, e hoje você tá na Endres, né? Eu acredito que para muitos que trabalham com instrumentação é um sonho, né? Trabalhar na Endres, trabalhar uma grande, né, fabricante e solucionadora de problemas, né? Que é a Endres House. E de uma qualidade, né, cara, sem questionamento, né? Porque é muito bom. E a gente está aqui na MIExpo, inclusive a Endres, né, fez aí a parceria com a gente na parte de instrumentos. A gente conseguiu montar uma demonstração. Ficou bem bonito, por sinal, parabéns. Legal, sou muito grato. Ó, tem várias pessoas, mas o Lucas Azevedo, a Heloísa, o Rafael, o Alessandro, todos eles tiveram uma contribuição aí para que isso acontecesse, né? A gente agradece muito, né, a parceria que tem com vocês. E vamos iniciar aí falando, né? Inclusive nos bastidores a gente falou aí de um comentário até a respeito do vídeo do Alessandro sobre digitalização. Exato. E a pessoa lá, ela fica meio, né, com medo ou receoso, a palavra talvez seja essa, de jogar os dados, né? Digitalizar a planta e ficar sem o acesso a essa planta. Exatamente. Na verdade, quando eu assisti o vídeo do Alessandro, eu percebi esse comentário lá e me remeteu bastante na época que eu estava em serviços. Então, quando eu estava nessa parte mais de negócios e serviços, eu tinha a responsabilidade, junto do time de vendas da Endres, de vender os contratos de serviços. Certo. E dentro desses contratos, por muitas vezes, tinham as contas do Netillion, né, que o Alessandro falou muito bem, por sinal. E sempre surgia aquela questão, beleza, eu vou digitalizar a minha planta, né? Ou beleza, eu vou pegar aqui meu instrumento Hart, vou pegar as informações dele, vou jogar para uma nuvem
Tá, mas eu vou perder o sinal dele, que foi justamente o comentário que Sim, fizeram lá, né? Se eu exatamente. perder o sinal e tal... Fica indisponível, e aí? Na verdade, você não vai ficar indisponível, né? Então, existe lá, eu vou falar aqui de forma geral, porque eu não sou o especialista técnico em comunicação, né? Em protocolos de comunicação, mas a ISA 95, né? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas a ISA 95 ela mostra a pirâmide da automação. Tá. E quando a gente fala da ISA 95, ela mostra muito bem que você faz uma comunicação paralela. Tá. Então, por exemplo, para o HART, você pode usar, no caso da Endres, né, existem outros, mas no caso da Endres você pode usar uma SFG, se eu não me engano é SFG 50, o Fabrício Andrade, ele pode me corrigir, que é lá da Digital Solutions, um brasileiro que trabalha na Suíça, ele pode me corrigir muito bem, mas a SFG 250, se eu não me engano, você pode utilizar ela e, na verdade, o sinal, você entra com o 420 HART ali, né, ele vai continuar para o seu PLC normal e ali você vai sair com uma outra comunicação, geralmente um Ethernet, tá bom? E isso vai seguir para como é que fala? Para um armazenamento? Um armazenamento, vai seguir para nuvem, isso aqui falando de forma bem geral aqui, né, para contextualizar. Ou seja, se você perder essa nuvem, cara, sua arquitetura ali de comunicação, ela tá funcionando. É como se você tivesse um backup online, né? Porque na verdade, a parte do... exatamente, porque na verdade o Netillion, eu tô falando do Netillion porque é o que a gente tem de familiaridade aqui agora, falando, linkando com aquilo que o Alessandro comentou. Certo. É uma ferramenta de manutenção, tá, basicamente, tá? Uma ferramenta de manutenção, uma ferramenta de engenharia de manutenção, tá? Para a gente ter armazenamento de dados, para a gente conseguir gerir melhor a nossa base instalada. Então, ali você não tem controle da sua planta. Não é a ideia você controlar a sua planta. Ali é um monitoramento do status, da saúde do seu equipamento. Legal, bacana. Entendeu? Então, através, por exemplo, do Netillion e outros artifícios para gestão de ativos, você consegue monitorar o seu equipamento, né, e extrair dele o melhor daquela inteligência. Hoje, a gente não usa 3, 4% daquilo que o instrumento provê pra gente. Sim. Tem muitas opções lá que ficam inativas. Cara, o básico, que é o NE107, né, que não é uma norma, tal, mas basicamente o NE107 são aqueles pequenos sinais. O Alessandro também mostrou isso pra gente, que é... Vou dar um exemplo besta. Né, dessas simbologias do NE107 é aquele, igual tem no carro, que é aquele dispenser de óleo que aparece, sabe quando aparece a luzinha do óleo? Sei. Tem um indicador desse lá também, por exemplo. Tá. Né? É um exemplo besta, mas o NE107 ele vai te mostrar com algumas simbologias, com alguns símbolos, o status do seu equipamento. Nem isso a gente usa hoje, na maior parte das vezes. Tá? Então, a gente precisa primeiro começar a utilizar isso daí. Essa é a realidade. Então, tem uma cultura, né? Acho que agora praticar isso aí, né, estamos cara? abrindo um outro tópico, virando uma página da nossa conversa, a questão da cultura. Sim, então, não é questão de perder a comunicação vai continuar lá, você não vai perder isso daí, porque são coisas distintas, né? Mas é a questão da mudança de cultura, a digitalização, acho que agora falando da questão da digitalização, que é o que o Netillion, abordando a questão do Netillion, e dessa questão de gestão de ativos, a digitalização é a questão de cultura. Basicamente. Sim. E as opções que tem nos instrumentos, né? E aí a gente fala de digitalização, ela facilita a vida do cara por causa de diagnóstico, por causa de um monte de coisa, né? E a gente tocou no assunto até acho que foi com o Rafael, na parte até de desgaste, né? Que a gente consegue monitorar. Na verdade, você não tem uma câmera lá dentro, mas você consegue ter algumas alterações que isso já prediz que há algo lá acontecendo de desgaste, né? Existe, por exemplo, né, no Coriolis, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui da fábrica da Flow, né? E pro IBL também, pro Rafael IBL. No caso, o Coriolis, ele tem lá o Heartbeat, muita gente já conhece o Heartbeat, é uma tecnologia muito famosa nesse, que na verdade é uma tecnologia, se você for para pensar, é um feature do equipamento para manutenção. Tá. Ele traz ali diversos diagnósticos, desde diagnóstico para você fazer, para você verificar o equipamento, e para você verificar o equipamento ele tira um laudo ali que tem uma rastreabilidade, tá bom? Você consegue fazer a rastreabilidade daquele laudo, ou seja, ele tem uma certificação TÜV, desde o momento que você consegue monitorar, né, alguns parâmetros. E um desses parâmetros, por exemplo, é o HBSI.
O HBSI, você consegue identificar se esse equipamento, se os tubos do Coriolis, ele tem ali uma incrustação ou se você está tendo perda de massa do tubo. O que isso significa? Se você está tendo algum tipo de desgaste desses tubos. Tá. Desgaste do tubo do Coriolis significa que você está perdendo massa dele. Isso pode acontecer por fluido abrasivo, algum tipo de incompatibilidade química. Cara, isso é excepcionalmente... isso é absolutamente essencial para uma manutenção prescritiva. Claro. Vamos falar de manutenção prescritiva, que aí a Sim. gente começa a pensar em indústria 4.0, digitalização. Por quê? Quando a gente fala em identificar esse tipo de perda de performance, é onde a gente começa a falar em otimização de calibração, por exemplo. Sim. Será que realmente você precisa fazer aquela calibração Tá calibrando todo periódica, ano, né? Periodicamente. todo ano, né? Sim. Será mesmo que precisa fazer isso? Eu acho que a gente tem um caminho muito longo na indústria ainda, antes de falar que a gente já alcançou o supra-sumo, o high-end da digitalização, e a gente está caminhando, sei lá, para a indústria 5.0, né? Eu sei que existem muitas empresas que já estão um passo à frente, mas eu acho que a maioria, né? Eu vou falar a grande maioria, praticamente 90 e poucos % ali, ou mais, né? Não chegaram nem nesse ponto. Ainda continuam com as mesmas culturas dos anos 90. Cara, a gente vive num país, tá? Que hoje a gente está num evento, que eu expliquei para você. Sim. Estão falando aqui de 4.0, digitalização, gêmeo digital. Cara, tópicos que muitas pessoas, eu vou falar para você que 80% da indústria brasileira não tem familiaridade, ou talvez só ouviu falar. Não tem familiaridade. O que é familiaridade? O que é maturação? É você ter a tecnologia e ter trabalhado com ela por um tempo. Perfeito. Não tem esse tempo de maturação. Então, cara, olha que eu rodo o Brasil todo, tá? A gente é integrador e a gente vê muita coisa tecnológica, mas assim, muita coisa nova sendo instalada agora. Então, tudo bem, a gente tem que estar com acesso à informação de 5.0, isso é ótimo, ótimo. Mas a gente ainda tem que criar uma cultura, uma vivência nos tópicos de 4.0, porque assim, tem empresa, cara, é sentido falar isso, mas tem empresa que não chegou na terceira aqui no Brasil. Exato, eu concordo. Não, e eu vou além, eu acho que depende a gente está falando bastante da área de automação. Sim. Né? Eu acho que existem outras áreas da indústria que já estão bem digitalizadas. Se a gente parar para pensar, que nem lá na Indras a gente usa bastante o Salesforce, SAP. Cara, é uma área bastante desenvolvida. Sim. Que a gente consegue ver, inclusive, até um pouco já de inteligência artificial sendo aplicada. Essa área já é mais desenvolvida, né? Agora, quando a gente olha para a indústria, para o chão de fábrica, área de processo, aí falta bastante. Mas por quê? Porque é caro. É caro. É muito caro você mudar uma planta inteira às vezes. Não que seja necessário, tá? Você mudar a planta inteira. Até para eu não corrigir, mas deixar claro isso. Sim. Não que seja necessário você mudar a planta inteira. Mas é muito caro você fazer toda essa mudança, essa migração de cultura. Sim. Entendeu? E eu vou falar para você que o seu ramo de atividade, né? É claro, está envolvido com a engenharia, mas vendas e o marketing, ele está mais avançado porque o investimento é menor. E aí, eu vou falar o meu ponto de vista para você entender. Salesforce, SAP, cara, é top. Inclusive, Salesforce, o Thiago Muniz da Receita Previsível, que o Aaron Ross foi o cara que trabalhou lá na Salesforce, né, que escreveu o livro Receita Previsível. Ele vai estar no Dapcast. Ah, que legal. Vai estar no Dapcast, bacana pra caramba. Falando de vendas B2B, bem bacana. Uhum. E o que acontece? Hoje, a Salesforce tem pacotes, por exemplo, acessíveis para Enders, que é uma enterprise, tem para DAP e tem para vários. Por quê? Porque ela aprendeu a modular e a tecnologia ela já tem. Então, beleza, o investimento não é tão alto, o investimento inicial. Beleza. É claro, você tem que ter processo para isso, você tem que ter um time instruído e tal. No grupo DAP a gente não tem Salesforce, a gente tem um ERP que é um ERP para média empresa, que chama OMIE. Não tem um SAP, né? Mas
assim, você tem que ter processo para você ter o sistema. Mas, assim, quando você passa marketing e vendas, tem lá. Então, você tem todo o seu CRM, todos os seus cadastros, tudo no SAP integrado com marketing, com a Salesforce, beleza. Agora, pensa isso no processo, na fábrica. Sim, eu concordo. Aí o investimento inicial é muito maior, porque tem muita coisa que está muito abaixo do nível. Então, vamos pontuar de 0 a 5, uma escala que você conseguiria digitalizar nas plantas brasileiras. O que a gente vê hoje são plantas novas. Sim. São plantas greenfield que a gente vê que estão nascendo já, algumas de óleo e gás, por exemplo. Algumas plataformas de petróleo que não tem ninguém na plataforma. Sim, autônomo, né? É 100% autônoma. É uma sala, tipo lá no Espírito Santo ou no Rio de Janeiro, é uma sala com 6 pessoas operando a plataforma a 700 km de distância. Isso já é. Legal. Com certeza, a digitalização. Aumenta a gente segurança pra caramba também. Muito. E o custo? Vamos ser sinceros. Você melhora bastante. E quando a gente fala, a gente estava conversando isso agora há pouco. Sim. E quando você fala isso daqui... No bolso, não tem jeito, né? Não tem como. Então, acho que plantas que estão nascendo agora têm a oportunidade de começar... Eu não vou falar começar certo, porque seria muito audacioso. Quer dizer que todo mundo tá errado. Exatamente, não é isso. Mas começar de uma maneira mais direcionada para essa digitalização. Processo otimizado, né? Exatamente, começar otimizado. Processo otimizado. Começar com já pensando num custo mais baixo e tal. Por quê? Se você parar para pensar, eu ia trazer isso daí para a gente projetar e tal. Quando você constrói uma planta, basicamente, dentro de 25 anos, mais ou menos, entre 25 e 30 anos, 25% do custo dela, mais ou menos, né, tá dentro do comecinho ali dos 5 anos dela, mais ou menos, que é o tempo de implementação. Sim. Construção, comissionamento. Sim. Mais ou menos. Você startou ela. O resto ali, dentro dos próximos 20, 25 anos, é OPEX. Sim. São 75% do custo dela. Manutenção, reparo e operação. Exatamente. Só que lá no passado, eu não vou te falar que não pensava, porque eu não estava, talvez, realmente eu não estava vivo ainda, porque eu tenho 35 você não anos. Ia estar nessa área também. Eu não ia estar nessa área. Né? Entendeu? Eu não vou te Na área de planejamento não ia estar. Porque... Não ia. Então, assim, eu não vou afirmar que não pensavam nisso. Mas a realidade é que o que a gente vê é que o investimento não foi feito na implementação das plantas porque ainda não se pensava nisso. Sim. Não se pensava em digitalização. Foi o que eu comentei. Vamos lá, eu comecei com 17, 18 anos lá na PQU, ou seja, praticamente 20 anos atrás, ainda tinha transmissor da Amazon Neyland. Provavelmente algumas pessoas vão assistir vão lembrar disso. Cara, 3 a 15 PSI. Poxa vida. É incrível. Isso eu tô falando de 15, padrão, sei lá, 16 anos atrás, 17 anos atrás. E aí você tinha um P para I lá numa ainda. Exatamente. Exatamente. Você tinha uma sala I para P, P para I para poder fazer a conversão para ir pro PLC. Sim. Cara, a gente tá muito novo. E não é só no Brasil. Né? A gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata, achar que não é só no Brasil. Lógico que existem outros países que estão mais avançados, como a Alemanha, Estados Unidos já estão um pouco mais avançados. Mas é um sintoma um pouco global. A gente está caminhando. O Brasil está um pouco mais atrasado, com certeza. Sim. Você falou da digitalização, eu lembrei uma coisa que o Paulo Vieira, né, que é coach aí, tudo, ele fala, né? Ele fala para as pessoas que ele também, né? Eu ainda não tenho, porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. E é isso, né? Não tinha digitalização. Não tinha. Porque se tivesse, já estaria. E a gente vive esse sintoma. Pensa que uma planta, ela tem um tempo de vida significativo. Eu vou dar um exemplo. Um Coriolis. Vou falar da Endres, tá? Peraí. Uma pausa agora para uma pergunta pertinente. O pessoal que está assistindo não sabe o que é coriólise. Vamos lá. Tá bom, beleza, tá bom. O Coriolis é um dos princípios de medição de vazão. Legal. Tá bom? Então, para não entrar tanto no detalhe aqui, eu acho que provavelmente o Rafael, o Ibelli já deve Ele falou dos tipos. Dos tipos, exatamente. Assim. Só para não entrar tanto no detalhe, vou até deixar o pessoal voltar lá e assistir o vídeo para dar mais engajamento ali, dar um like lá. É um dos princípios de medição de vazão, tá bom? Então, se vocês derem um Google aí, ou então buscarem realmente no YouTube, vocês colocarem lá
Promás, pode colocar qualquer Promás Endreshauser, vocês vão ter diversos vídeos explicando o que é um Coriolis. Bacana. Tá bom? Então é uma Ferrari, é a Ferrari dos medidores de vazão. E no óleo e gás o Rafael tava com um maior que ele. É isso. Um Coriolis, aí eu vi uma publicação dele. Eles são dele. extremamente robustos, tal, praticamente funcionam com praticamente todos os tipos de fluidos, são extremamente robustos, cara. É um instrumento bastante interessante vocês conhecerem. Tá bom? Vou falar da gente, né? Isso. Porque eu posso falar da gente aqui. Isso. Cara, um Coriolis, né? É claro, pelo amor de Deus, pessoal, entendam do que eu vou falar. Isso é muito característico de cada processo. Né? Não entendam isso como uma regra, mas a gente já teve Coriolis em indústria química, que a gente foi ver, Coriolis que foi fabricado há 25 anos atrás. E estava funcionando. Sabe o que é isso? Ou seja, quanto tempo tem essa muito planta? robusto, né? Pelo menos 25 anos. E estava funcionando bem. Você faz a calibração dele e estava perfeitinho. Entendeu? Então, agora eu voltei ao ponto lá que eu tinha perdido. Então, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O ciclo de vida de uma planta é longo, então a gente está ainda naquelas plantas que foram projetadas lá atrás, entendeu? E aí a gente tem essa cultura, ainda a gente tem um projeto um pouco mais antigo e que se gasta todo esse OPEX para conversão dessa base instalada. Isso, tá? Então a gente tem todos esses brownfield que a gente tem feito a conversão, mas tem algumas plantas que a gente já tem, por exemplo, que o Alessandro conversou sobre não foi Profinet que ele falou sobre o... Falou da PL... Ele falou da PL. Da PL, do meio físico e tal. Exatamente. Algumas coisas já estão vindo diferente para essas... E, cara, é uma tendência, né, principalmente para as plantas novas, e a gente já está acompanhando isso. Tá? Não que o protocolo seja crucial para a digitalização. Sim. Isso não tem nada a ver. Né? O pessoal fica até meio bravo comigo quando eu falo isso daí. Fica muito bravo. Né? Nas nossas reuniões lá na Endres, às vezes, o pessoal fica, não. Eu falei, de fato, porque se você tem o HART, você consegue extrair o melhor do instrumento. Sim. Claro que o HART você tem uma taxa. Atrás, né? Você tem uma taxa de comunicação muito baixa, é diferente. Velocidade. Exatamente. Um monte de coisa que limita, é diferente. Né? Mas se você quer fazer um diagnóstico do equipamento, por exemplo, e quer tirar uma informação para pôr. Vou dar um exemplo. Você comentou comigo que é de manutenção. Sim. Eu vim de manutenção também. Eu lembro que eu trabalhei numa líder da indústria química. Tá? Uma fábrica de tintas. Não preciso falar o nome aqui, mas o pessoal já vai saber qual que é uma fábrica de tintas, líder de mercado. Eu era técnico de instrumentação nessa planta. Tá? E todo mundo tinha um HT, um rádio. Certo? Sim. Então o que a operação mais fazia? Fulano de tal, tem um instrumento aqui, tem um instrumento aqui com problema. Cara, você tinha que pegar o carro lá, quando tinha carro, subir, às vezes era madrugada, porque pegava turno, tinha que subir até a planta, né? Chegava lá para ver o que estava acontecendo com o equipamento e às vezes não tinha nada, era algum outro problema. Às vezes era uma válvula mal fechada, estava um pouquinho restringida, alguma coisa do tipo. Hoje, se você tem pelo menos o HART, você tem uma tela, alguma coisa do tipo, com o Netilium, e você consegue fazer um diagnóstico com um Namur NE107, que é o diagnóstico básico. E aí você puxa o histórico de falha dele, as últimas 2 semanas. Puxa a tendência da sua sala. Independente do que está lá você tem no seu supervisório, porque o supervisório é uma coisa. Sim. Você tem uma ferramenta específica para manutenção. É de operação, né? Exatamente. Operação e alguns checks ali que você consegue fazer, né? Exatamente. Né? Então, isso naquela época para mim seria magnífico. Né? Eu lembro, eu gosto de contar história, né? Então, isso rende o papo, né? Bom, contar história, só falta a cerveja. Isso rende o papo. Eu lembro que eu tive um caso bem interessante, eu sempre gosto de contar isso daí, porque parou uma planta, lá era segmentado por processos, né, para produção de resina, e tinha parado uma planta toda, né, um processo todo, e era Profibus, perdão. E, cara, não tinha os desenhos corretos, padrão, diagrama, esquece, não tinha os diagramas de malha, não tinha nada. Tinha, mas sempre falta uma folha, aí você vai seguir, não tem, beleza. Fez um upgrade e não atualizaram? Exatamente. Aí eu
até você achar o problema, né? Já tinham passado algumas horas, planta parada. E, cara, planta parada, o pessoal vai escalando. Vai escalando. E cara... Vai chegar na diretoria industrial, a hora que ele te liga já... Exatamente. Caiu a casa. A hora que eu consegui chegar no problema, e lá são alguns andares assim, né, de planta, você vai subindo para poder achar o problema, vai seguindo toda a rede, tal, não sei o quê. Porque, cara, você vai seguindo, vai olhando instrumento por instrumento para ver se tem endereço duplicado ou alguma coisa do tipo, que já aconteceu, de ter endereço duplicado a rede caiu. A hora que chegou lá na sala do supervisório, lá na sala de hacks, tinha um coupler lá piscando. Eu falei, não é possível. Peguei, falei, deixa eu fazer o segredo, né? O resetzinho. Reset simples. Reset simples. Pá, desliguei, liguei. Cara, funcionou. Voltou, por incrível que pareça. Cara, isso por incrível que pareça, é mais comum do que a gente pensa. E eu tenho certeza que todo mundo que é de manutenção já passou por isso. Já passou por isso, já. Diversas vezes, não foi uma vez só. Não. Né? Já passou de mexer no cabo do conector Profibus e voltar. Aí ele... Nossa, o que aconteceu? E já passou de não ter os desenhos na mão, já passou de não ter manual. Já e sabe o que é isso? Né? A gente passa 70% do nosso tempo, basicamente, procurando informação. Exatamente, O resto a gente passa resolvendo. Ó, nós tínhamos lá eu trabalhei muito tempo na Editora Globo, né? E nós tínhamos... assim, cara, a gente sempre falava, o problema mecânico, ele é visível e demora a resolver. Exatamente. O problema elétrico não é visível, você demora a encontrar, mas às vezes é 10 minutinhos. É rápido. Cara, isso é um dito da manutenção, né? É um ditado da manutenção. É justamente isso. Eu lembro que eu ficava com o pessoal da mecânica, né, que a gente dividia o turno, e às vezes, cara, o pessoal técnico de segurança escutar isso daí vai ficar louco, né? Tinha motor elétrico que dava problema, aí o pessoal pegava a chave de fenda assim pra ver se o rolamento estava com problema, né? Encostava assim pra escutar. Pô, a gente, pra identificar um problema elétrico, cara, era um trabalho danado, mas às vezes era apertar apertar um borne que você resolvia algum problema de superaquecimento. E a gente não tinha tanta ferramenta que tem hoje, né, cara? Assim, não. Como... Eu ainda peguei uma fase que tinha mais ferramenta, sim, eu acredito. Sim. Não tô te chamando de velho, tá? Não, eu sou. Tô com 40 já. Eu peguei a minha época na década 2000. Eu iniciei na planta, foi em 2000 mesmo que eu iniciei. Eu peguei 2014, então não foi tão diferente, não. Então, mas assim, na nossa época, pra você ter uma ideia, a gente instalava CFW8, era novidade da VEG, inversorzinho. Sei. Porra, hoje... Não, a gente pegou a mesma época praticamente, porque eu comecei na Enders 2014, mais ou menos, e aí eu comecei em 2007. Então tá na mesma época praticamente. Mais ou menos. É que eu trabalhei muito sol. A carcaça envelheceu rápido. Mas hoje, cara, eu vejo, né, tem mais investimento em preditiva, em diagnóstico. Eu acho que evoluiu bastante. Eu acho que não a digitalização, mas eu acho que a informatização, sim. Eu acho que o nível de processamento de dados melhorou bastante. Os caras apanhou muito e não pega mais diagrama, não fica rasgando folha. Não... Eu acho que digitaliza a internet ajudou muito. Ajudou muito, exatamente. A internet hoje ajuda bastante. Com uma busca no Google você acha tudo. Sim. Hoje, claro, agora vai ficar melhor ainda com o ChatGPT, por exemplo. Exatamente. Você joga lá, você consegue... Lógico que... Gente, por favor, né? Vocês vão lá e procuram a fonte para saber se tá e também não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os problemas, exatamente. Ajuda bem. Ajuda bastante. Muito. Né? Eu acho que, por exemplo, no site da Endress, você vai lá, você coloca o número de série no site da Endress, você acha todos os manuais. Você faz download lá. Eu baixei de todos os instrumentos, fui baixando e tem separado, gente. Tem um manual operacional, tem um manual técnico. Exato. Então, eu acho que a grande diferença de 10 anos para agora é o acesso. 10 não, vou colocar 15. Banco de dados, né? Eu acho que é o acesso à informação. O acesso à informação. E aí tudo isso vai fazendo aquele 70%, dá uma reduzida. Você gastava muito tempo procurando informação. Tempo, exatamente. Ainda hoje a gente gasta. Então, voltando ali um pouquinho, qual que é a ideia principalmente de você ter uma gestão de ativos? E aí quando eu falo gestão de ativos, não é ter um supervisório com gestão de ativos que vai te mostrar lá o instrumento piscando. Não.
quando eu falo gestão de ativos, é você fazer o trabalho completo. Eu já vou entrar nesse detalhe. Né? É você conseguir ter o seu instrumento de fato mostrando ali o status dele, a saúde dele, com o diagnóstico, com por exemplo, você conseguir monitorar os principais parâmetros dele. Vou dar um exemplo aqui. A gente está tendo a Fenazan aqui do lado. Certo? Para o mercado de águas, por exemplo, é extremamente importante, quando você está fazendo a captação de água, por exemplo, com o tempo, um eletromagnético, ele vai tendo aderência ali de, como é que fala? De sedimentação. Então ele vai criando uma camada. É igual caldeira, né? Incrustação. Vai tendo uma incrustação, né? Exatamente. E essa incrustação ali vai chegar um momento que ela fica numa espessura que o instrumento pode parar de medir. Ah, sim. Então a Endress fez o que? Ela pegou via Heartbeat, ela criou uma tecnologia ali, criou um algoritmo, né, que consegue identificar qual a espessura. Tá. Mas por ultrassom ou pelo produto, diferença de pressão? Não. Simplesmente utilizando os próprios eletrodos que fazem a medição de vazão. Ah, tá. Né, ela mede ali a diferença de potencial e consegue medir isso daí. Ah, bacana. Entendeu? É lógico que eu estou explicando de maneira bastante sucinta aqui, mas tipo, é basicamente isso. Sim. Então, a ideia é isso, né? Mas a tecnologia lá dentro é muito mais. É muito mais. E aí, por exemplo, outra coisa é a questão do Flow DC, você conseguir reduzir trecho reto para ultrassônico. Ou seja, você reduzir ali o custo de instalação. Tudo isso ajuda bastante no seu... Beleza que o Flow DC não é tanto ali na questão de manutenção. Né? O Flow DC é uma tecnologia que a gente consegue... O ultrassônico, né? O clampon, que é aquele que você monta por de fora da tubulação, você precisa geralmente de muito trecho reto. Né? Com o Flow DC a gente consegue praticamente zerar esse trecho reto. Né? Então isso ajuda bastante, principalmente na parte de instalação. Aí é mais focado na parte de instalação, exatamente. Mas quando a gente fala nessa tecnologia para os eletromagnéticos, cara, se você sabe antes... Aí entra mais na preditiva, prescritiva. Vou falar mais de prescritiva. Sim. Se você sabe antes o que vai acontecer, você se programa. E quando você se programa, você deixa de ter aqueles custos exorbitantes de planta parada. É muito mais caro uma planta parada. Sim. Né? A gente sabe disso. A gente sabe exatamente quanto custa uma planta parada. Sim. Você falou num ponto importante de gestão de ativos. Inclusive, nós temos um outro canal, gente, que chama Segredos da Manutenção, que fala sobre gestão de ativos, tá? Eu falo lá sobre manutenção, sobre né, a minha história e o que eu aprendo, né? Aprendi e aprendo ainda. Legal. Compartilho com o pessoal. E o que acontece? Para você pensar em indústria 4.0, a gestão de ativos tem que evoluir também. Tem. Então não adianta aquela gestão antiga, que a equipe de manutenção dela são os caras top. Nossa, tem um mecânico aí que o MTTR dele é baixíssimo, né? Exato. Tem um eletrônico que, nossa, aquele lá eu não posso perder ele, porque não vai adiantar nessa fase de indústria 4.0, não vai existir isso. Gente, não estou falando que não vai existir bons profissionais e que eles não vão ser valorizados. Claro que vão, tá? Só que a informação não pode estar com uma pessoa só e também você não pode pensar em manutenção corretiva só para atender sua planta, porque isso é um apaga-fogo, tá? Emergencial e corretiva tem que se evitar, tá? Num ambiente onde você está pensando em digitalizar uma planta, hora de máquina parada, hora de planta parada, você não pode imaginar em corretiva. É absurdo. É ou não é? E aí, isso vai ser natural. Isso, para mim, vai ser natural. A indústria 4.0 vai caminhar, já é uma realidade, ela vai, cara, no Brasil vai aumentar, tá? E vai ser realidade... Não sei, daqui 5, 10, não sei quanto tempo, mas vai ser a realidade para pequenininha e para grande empresa. Exatamente. E aí a manutenção, ela não vai poder trabalhar com as técnicas antigas, ela vai ter que estar atualizada com prescritiva, preditiva, detectiva. Esse vai ser o foco, tá? Então, cada vez mais as plantas vão ter instalados equipamentos, instrumentos, dispositivos que forneçam essas opções, para que você tenha menos preventiva. A preventiva, é claro, programada, né, a corretiva planejada ali para fazer uma intervenção, né, que não onere o meu PCP, a minha produção. Sim. Certo? E a corretiva, em último caso mesmo. Muitas plantas já têm, eu vou falar assim, né, por exemplo, o mercado alimentício, que é um mercado muito forte para a gente da Endress.
o mercado de mineração, né? Praticamente a gente tem 3 ou 4 mercados que a gente é muito forte. Sim, Esses sim. mercados já têm uma instrumentação com uma tecnologia embarcada muito grande. Legal. Esses mercados já conseguem, a Vale faz alguma coisa já, né? Bem interessante com isso. Mas tem algumas outras empresas, algumas indústrias que não ainda estão com aquela instrumentação antiga e precisam fazer essa migração. É caro. É caro, entendeu? Não é barato. Tem que fazer planejamento E fazer por etapas. E não é né? só a instrumentação, senão fica parecendo que só a instrumentação Sim. é cara. Não é, você tem todo o meio físico, às vezes, que precisa ser migrado, Então, entendeu? Teve aqui no Dapcast o César do C-Train, acho que é da Siemens, e ele falou uma coisa bacana, né? Ele falou, cara, é muito caro pra você trocar a parte física, o hardware Isso. ali e tudo mais. Cara, mão de obra, né? Barato Muito fazer isso. caro, e assim, pra você trocar, não é assim, cara. Por Não. exemplo, você tem que fazer por malhas, Isso, não é? exato. Você faz por malhas, e aí, ainda assim, você tem que fazer uma integração da antiga pra... Da nova pra antiga. É por isso que a gente fazia um negócio bem legal antes. A gente faz, né? Eu tô falando fazia porque eu tava lá antes, agora eu tô em outro lugar. Mas a gente faz um negócio bem legal, que é a parte de análise de base instalada. Que é algo que eu recomendo, que se você tá pensando em partir para digitalização, vamos lá, não vou nem falar digitalização, se você tá pensando em fazer otimização de processos de manutenção, falando bem em processo de manutenção, eu aconselho você fazer a análise de base instalada. Tá. E o que é essa análise de base instalada, basicamente? É quando você vai pegar a amostragem da sua base instalada, eu recomendo pegar um processo mais crítico, tá? E ali você vai analisar a sua instrumentação, perfeito? Verificar quais são os instrumentos mais críticos daquele processo, tá bom? E ali sim você vai tomar as decisões. De qual processo e de qual malha você vai digitalizar, de qual processo de manutenção você vai melhorar. Talvez começar pela mais simples, né? Porque a mais complexa talvez demande mais tempo e implementação. Né? Eu começaria pela mais crítica. Exato. Porque vamos lá, assim, para você baixar... quais são os critérios para definir a criticidade? Eu acho que a sua pergunta foi magnífica agora. Vamos lá, a gente tem duas... a gente pode dividir não, né? Eu posso explicar isso de duas formas, né? Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente vai analisar 2 eixos, tá bom? A gente vai analisar o eixo da criticidade, criticidade de manutenção, tá bom? Então, um eixo X aqui, beleza? E a gente vai analisar a criticidade de processo. A criticidade de processo, a gente não tem como mexer, porque é inerente ao processo. Eu não tenho como modificar a criticidade de um processo. É dele. Aquele processo ele é crítico porque ele é crítico, né? Não tem como. Agora, a criticidade de manutenção, eu consigo sim reduzir ela. Se um instrumento, por exemplo, ele está em altura, ele está instalado lá em cima, e eu não tenho, por exemplo, meios para acessar ele hoje, e ele dá um problema, essa planta vai parar. Sim. Né? Por mais que ele tenha uma criticidade média para o processo, ele se torna de alta criticidade para mim, porque se ele parar, eu vou demorar muito para restabelecer ele. É complexo, né? Agora, imagina se ele for de alta criticidade e eu não tiver meios para acessar esse equipamento. Ou eu vou... Pior dos casos, esse exemplo foi simples. O pior dos casos é o que a gente mais encontra, tá? É o caso de falta de spare part, falta de peça de reposição. Você isso tem para manutenção é uma... você vai... Por que isso acontece, né? Eu vou chegar nesse ponto, que é a falta de padronização. Então, imagina que você tem um instrumento, né? Ou um equipamento, eu não vou focar só no instrumento, eu vou falar um ativo. Vamos mudar para ativo. Você tem um ativo, e esse ativo, ele é crítico. Por que ele é crítico? Porque ele tem um impacto financeiro. Se esse equipamento falhar, você vai ter uma perda significativa de matéria-prima. Ou de qualidade. Tá? Ou de performance da planta. Então ele é crítico por conta disso. Se ele falhar, você tem que solucionar em X horas. Caso contrário, né? Sim, sim. Aí você chega na planta, você vai fazer a análise de base instalada, beleza, você identificou que ele geralmente fazem RASOP, isso aquilo, mas fazem do processo, né? Fazem do equipamento, sei lá. Aí você vai olhar aquele instrumento, beleza, ele é crítico, show, crítico, beleza, cheque. Vamos olhar a parte de manutenção, aí a gente vai checar. A equipe está treinada para lidar com esse equipamento?
Não, nunca foi feito Não, nenhum a gente treinamento. não viu o treinamento. Beleza, você tem algum tipo de contrato com o fornecedor para solucionar o problema, já que você não tem treinamento? Não. Você tem peça de reposição, hora que a gente vai ver o estoque? Não. Tá bom, o que você vai fazer, né, se esse equipamento entrar em falha? Você vai sair gritando, correndo em círculos? Vou ligar pro cara? Isso a gente encontra demais, né? E aí o que acontece? Nesse jeito, com esse trabalho, a gente começa a reorganizar as atividades de manutenção. Não é que quem está ali na manutenção é incompetente, não, é uma questão cultural. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente teve a oportunidade de fazer uma análise de base instalada eu não lembro o número exato agora, mas foram acho que 20 mil equipamentos ativos, incluiu válvula de segurança, um monte de coisa. E na maior parte das plantas que a gente foi, era uma indústria alimentícia, tá? Tipo, 70% da planta tava com uma crítica. 70% da planta. Puxa. Quando na verdade, em média, uma indústria alimentícia, 30% da planta é crítica, mais ou menos. Ditado, quando tudo é urgente, nada é urgente. Exato. E aí o que acontecia? Todo plano de calibração era como eles chamavam de crítico A. Ou seja, calibrava todo ano. Tudo. Planta inteira. Aí você, cara, tipo, 2.000 instrumentos calibrando. Aí quando você ia olhar lá, cara, tinha, sei lá, manômetro de distribuição de água. E aí, com esse trabalho, você começa a fazer destrinchar, e aí você cria uma matriz. E aí, de novo, aí você tem a matriz com o eixo Y aqui, mostrando a criticidade por processo, que essa aqui você não vai conseguir mudar, né? E a criticidade de manutenção, que é onde a gente consegue mexer. Como? Você vai adquirir spare part, ou seja, peça de reposição. Se necessário, adquirir um instrumento reserva. Você vai treinar a sua equipe, você vai ter um contrato de suporte técnico com o fornecedor, você vai ter um contrato de manutenção. Enfim, você vai moldar de alguma maneira, né, para que esse risco de manutenção diminua e sua matriz fique mais enxugada. Feito isso, você vai ter um as is e um to be, ou seja, um antes e depois. Exatamente. E aí, desse depois, você pode olhar e falar, olha, esse vermelhinho aqui, se vocês assistirem o vídeo lá do Alessandro, vocês vão ver que vocês vão ver que tem a matriz lá, ele mostra a matriz. Olha a chamada para ação aí, gente, CTA. Vocês vão ver que tem lá a matriz do Netilium Analytics lá no vídeo do Alessandro. Aquele quadrinho vermelho são os itens mais críticos, que é o crítico, ou seja, crítico de manutenção e crítico para o processo. Eu focaria naqueles. Por quê? É onde você necessita atuar de maneira mais rápida. É onde você precisa atuar de maneira urgente caso você tenha uma falha. Então, o meu investimento inicial, sendo bastante sincero, eu faria ali. Sim. Claro que se você quer fazer uma prova de conceito, piloto, né? Eu iria numa amostragem 4, 5 instrumentos. Sim, ali, por exemplo, ativo, uma malha pequenininha, para fazer uma prova de conceito, né? Faria uma prova de conceito, funcionou, tá legal, aprovar, exatamente, aprovar investimento, show. Mas onde eu focaria meu investimento efetivamente seria nesses instrumentos altamente críticos, tá? Por quê? Porque ali você vai conseguir de fato ter o retorno sobre o investimento. Exatamente. Não adianta você fazer a gestão desses ativos da planta inteira. Sim. Você pode fazer? Numa prova? Pode. Não, você pode fazer o que você quiser. Se você tiver dinheiro, cara, pode fazer o que você quiser. Mas a questão é que não tem retorno suficiente. E eu tô sendo extremamente sincero. E no mundo real a gente sabe, cara, a gente está fazendo um podcast aqui direcionado a levar informações que a pessoa consiga vencer os desafios da indústria. Se você colocar para um gestor de engenharia, um gestor de manutenção, para ele fazer isso na planta inteira, exato, ele não vai aprovar nunca isso aí com a diretoria, nem industrial e nem geral. A realidade é o seguinte, na nossa vida profissional, na vida pessoal, a gente tem que fazer escolhas. Sim. E a nossa escolha tem que ser no seguinte, aquilo que dá melhor retorno pra gente. Com certeza. Né? Essa é a realidade. E nesse caso, é escolher aquilo que vai dar o melhor retorno. E o melhor retorno ali é evitar risco. Sim, mitigar agora, o máximo. Exatamente, você colocou, acho que você colocou a palavra correta. É mitigar os riscos, né, que estão dentro da sua planta. Basicamente isso. E aí, cara, nesse trabalho em si, nessa atividade em si, a gente não está falando só de conectar instrumento.
Cara, um simples, por exemplo, rearranjo do plano de calibração, cara, já vai mudar sua vida. Já vai mudar sua vida. Essa é a realidade. Sim. Só de você reanalisar seu plano de calibração baseado na criticidade dos seus instrumentos, você já vai ver que você vai ver que tem muito instrumento, por exemplo, que você nem precisaria calibrar. Tá. Talvez fazer uma verificação periódica, né? Vou dar um exemplo. Na indústria alimentícia, tem a FSSC 22000, ou a ISO 22000, né? Antigamente, eu não sei, não faz tempo que eu não vejo essa norma, né? Eu não lembro mais, mas antigamente, lá no item 8.3, alguma coisa e tal, eles falavam o seguinte, que você precisaria calibrar o instrumento de forma periódica ou verificar o desuso. Então, olhe bem, calibrar ou verificar antes do uso periodicamente. Certo. Ele fala o período? Não cita, né? Não cita, de maneira alguma. Você tem que calibrar. É que nem você fazer um plano de manutenção e falar que tem que lubrificar. Mas e aí? Exatamente. De quanto em quanto tempo? Tá na sua mão decidir quando você faz isso baseado em dados. É aí que você começa a utilizar a informação a seu favor. Mas a gente usa essas informações? Não. Não. É aí que a gente começa a pensar, pô, como que eu consigo fazer isso? Mas aí eu também sou obrigado a falar uma coisa. A gente precisa começar, a gente volta lá no começo da nossa conversa, a questão da cultura. Sim. A gente tem que olhar lá atrás e pensar, pô, a cultura. Tá na cultura da manutenção? Você pensar em otimizar esse trabalho? Entendeu? Eu tenho minhas dúvidas se tá na cultura da manutenção colocar mais esforço, principalmente dos técnicos de manutenção, no trabalho de otimização do que no trabalho braçal. Eu acho que hoje, eu acredito que muitas empresas já estão trabalhando nisso, que é colocar mais esforço nesse trabalho de otimização, em pensar como melhorar, porque dá para você melhorar bastante coisa olhando os dados, entendeu? E eu acho que esse é um exemplo bastante significativo. Você consegue reduzir bastante em termos de calibração. Cara, na indústria alimentícia, tem muita indústria que ainda mantém calibrando de 6 meses. Calibrando a cada processo que virou 12 cultura, meses. É cultural. Costumeiro isso. Entendeu? Tanto que tem, cara, você vê, às vezes, cara, Coriolis que é para medição de água desmineralizada, água ultra pura, tá? Porque a água ultra pura você não vai conseguir fazer a medição com como é que fala, com um eletromagnético, porque ele não tem condutividade. Desmineralizada. Exatamente, ele não tem a condutividade, aí você está num processo alimentício ou então farmacêutico, você precisa utilizar um Coriolis porque ele é higiênico, tá bom? Então ele evita a contaminação do processo, e aí você vai ver, calibram todo ano. Só que é um equipamento que ele não vai ter um desgaste significativo para você calibrar ele todo ano. É água. Você água não tem mole ainda. Então você não porque tem. Porque a gente fala com o tratamento de água de caldeira, a gente fala que a água entra dura e sai mole. Exatamente. Porque ela não tem mais minério para ser dura. Exato. E aí você vai ver que quando você pega todos os certificados de calibração, e a gente já teve essa experiência, você pega todos os certificados de calibração, por ser água, não ter minério nela, você ser uma água ultra pura, você não ter nenhum químico nela praticamente. Cara, você não tem corrosão, você não tem abrasividade. Sim. A hora que você vai ver, nos últimos 5 anos você não teve desvio na calibração. Por que você está fazendo todo ano a calibração? Caberia muito... Redundância que custa caro. Aí eu vou voltar no outro tópico. Caberia muito bem você fazer uma calibração a cada 3 anos e fazer uma verificação heartbeat com HBSI para você verificar se os parâmetros, por exemplo, estão dentro do esperado, se você está tendo algum desgaste, alguma abrasividade, e com isso, como ele tem uma certificação TÜV, isso serve numa auditoria. Sim. Entendeu? Isso te respalda e te deixa tranquilo no seu dia a dia de manutenção. Da parte de segurança, né? Exato. Pessoal, olha só que bacana. O Dapcast é ótimo por causa disso, ó, por causa dos convidados. Você começa a falar com grandes players da indústria, e aí os caras trazem soluções assim, ó, que cabe. Cada aplicação ali, ó, você já fica pensando. Eu aqui, do outro lado, fico pensando, cara. Teve pessoas que veio aqui da Festo, da Siemens, e trouxe soluções assim, como
otimização energética, Aham. seja pneumática, né, seja elétrica. E assim, e isso é informação que está disponível aqui no DAPcast. Sim. Então, acho que o pessoal Tem bastante coisa para consumir, tem né? muita coisa para consumir aqui. Bastante coisa Muita para consumir. coisa. Não, é bem legal a gente conversou bastante e eu gostei muito do conteúdo que vocês estão produzindo. Quando eu vi o do Alessandro, eu falei, não, eu preciso dar continuidade naquele assunto, porque bacana. faz total sentido. Sim, Né? E é sim, por isso que eu tô chamando o pessoal para assistir o do Alessandro, dar continuidade aqui, porque eu acho que faz bastante sentido a gente falar desse tópico. Eu acho que é um tópico Sim. que a gente sempre fala quando a gente... Cara, é muito natural. Sempre que eu vou visitar algum cliente, e eu não comentei, mas eu atendo os países da América do Sul, principalmente não, né? No caso, Argentina, Chile, Brasil e Colômbia, e sempre que eu estou visitando esses países, não tem como, os clientes tocam nesses tópicos, ou a gente tenta puxar esses tópicos para entender o que está acontecendo, Sim. qual a situação desses... Ouvir o outro lado, ouvir o seu cliente final, né? Exatamente. Saber o nível de satisfação dele. Você falou do Aziz, né? E de como está e como que ele gostaria que ficasse. Né? Exato. E eu não sei se a gente tem tempo ainda para falar. Tem. E tem um negócio que me chama a atenção nesse quesito de digitalização quando eu converso com todos os clientes, que são as limitações. E aí fica uma certa, não dúvida, mas fica um pouco de... vamos falar assim, vou chamar de dúvida mesmo, de quando a gente vai conseguir de fato implementar isso. Tá. Quando eu falo de fato, que a gente vai ver isso sendo implementado de maneira massiva, entendeu? Na verdade, você não pode alimentar a expectativa ainda. Exato. Porque você não tem essa certeza, né? Exato. Por que eu tô falando isso, né? Quando a gente vai para grandes players, não vou ficar citando nomes aqui porque não vem ao caso. Sim. A gente encontra muitas limitações por conta de cibersegurança. Eu falei disso agora há pouco, sabe? Exato, exatamente. E aí, quando a gente encontra esse tipo de problema, fica difícil da gente desenvolver uma solução. E aí a gente vê que esses grandes players, eles estão desenvolvendo a própria solução. Sim. E aí eles buscam alguns, não são muitos, é por isso que a gente fala que existem poucas empresas, principalmente focada nessa parte de processo, indústria focada nessa parte de processo mesmo, desenvolvendo alguma coisa bem significativa. Que aí eu sei que existem poucas que buscam a gente, principalmente lá na Suíça, lá na nossa matriz, para o desenvolvimento. Então. Né? Outras, quando a gente chega com a solução, eles já barram e falam, não, cara, pô, não posso usar nuvem de fora, não. Aí fala, pô, mas tem a certificação tem aqui, interna, não a gente tem certificação Eurocloud, tem isso, tem aquilo, tal. Não, cara, mas não dá. Não, mas então... Pô, a gente usa uma nuvem, sei lá, da Amazon, não sei o que, não posso, tal, eu tenho restrição de TI, não sei o que. Cara, enquanto continuar dessa forma, vai ser difícil a gente falar que a gente tem um mundo digitalizado. Sim, é por isso que o César da Siemens tocou num ponto que ele, hoje ele está estudando, ele falou até que, cara, eu estou estudando mais sobre cibersegurança, porque é um ponto que a turma está deixando de lado. Tá olhando muito pro digitalizar. Perfeito. E não tá olhando pra cibersegurança. Não vai adiantar nada. Não, eu já fui em cliente que a percepção dele de digitalização era ter uma televisão na produção. Eu não tô brincando. Tudo bem. Não vou dizer que tá certo ou errado. Eu não sou ninguém. Aí pode fazer BI, pô. Porque não fui eu que criei o conceito de IoT ou digitalização. Sim, claro. de indústria 4.0. Sim. Mas eu acho que não é isso, entendeu? Então, o que eu vejo é que a gente vai encontrar... Mas, por outro lado, existem outras empresas, né, que eu admiro bastante o potencial que elas têm colocado. E aí eu posso até citar algumas aqui, que nem, Boticário. Sim. A gente estava até conversando ali. Algumas empresas que são mais familiares, né? E que a própria Natura também. Sim. Essas empresas, elas estão criando o próprio ecossistema ali, elas são mais abertas, entendeu? Essas empresas eu vejo que estão se desenvolvendo mais, diferente de outros grandes players que são mais engessados. E aí você não consegue fazer a implementação de uma tecnologia, alguma coisa do tipo. Aí, fica difícil da gente conseguir jogar isso, colocar isso para frente.
É impossível? Não, a gente faz. A gente tem feito. Sim. A gente tem feito com maestria. Dá mais trabalho. Cara, dá um pouco mais de trabalho. Não de implementação. Tá. E vencer as barreiras? Exato. Vencer as barreiras. Vencer as barreiras. Porque a implementação, ela não muda. Entendeu? A implementação, ela não muda. A implementação vai ser a mesma. A questão são as barreiras, são as políticas. Fica muito burocrático o negócio. Exatamente, são as burocracias. E não é só aqui. Não avança, Por que não é só aqui? Porque geralmente essas políticas vêm de fora. Entendeu? São as políticas internas dessas companhias que não permitem. Entendeu? Então é isso que acaba criando uma barreira. Você vê que às vezes existe um OPEX para isso. Sim. Tá? Existe, às vezes, até um CAPEX para alguma coisa, algum projetinho desse jeito, assim. Por que eu falei que existe OPEX? Porque muita coisa eles querem comprar como serviço, eles não querem comprar ativo, nada, eles querem comprar como serviço. Exato. Provar OPEX é mais fácil. Exatamente, você está chegando onde eu gostaria. É mais fácil. Então, existe uma tendência para que muita coisa migre para contratos de serviços, porque é mais fácil fazer a aprovação. Sim. Entendeu? E aí o pessoal o brasileiro é sensacional, né? O pessoal tá começando a achar esse caminho. Esse caminho para conseguir um atalho, né? Atalho para conseguir achar, para conseguir gerar esse tipo de negócio. Porque o CAPEX, ele vai demandar de muita, é claro, a verba é maior, você consegue mais coisas. Só que a aprovação dele demanda de um processo burocrático um pouco maior. Sim. Entendeu? É investimento. Você tem que ter um retorno. Exato. Então, agora, quando você fala de reparo, operação e manutenção, MRO, né? Manutenção, reparo e operação, já é uma coisa que é para manter, faz parte do custo fixo. Exato, exatamente. Então, já é diferente. Exato. Para a controladoria, para o meio financeiro, fica mais. E aí, para o gestor da área, fica mais fácil, porque a conversa com ele ali, com a controladoria, fica mais rápida, entendeu? Fica, e você tem um controle maior também dos seus gastos, né, cara? Exatamente. Eu acho que é algo que é uma tendência que eu tenho visto, assim, muita coisa tem caminhado para essa questão do OPEX, né? Sair um pouco do CAPEX, entrar no OPEX. A gente já tem visto alguma coisa para essa área de instrumentação, mais para a área de analítica, porque geralmente a área de analítica de líquidos tem um investimento recorrente em manutenção, né? E aí a gente vê que já começa a ter uma tendência para contratos de hardware as a service, né? Ou então measure as a service, quando você vende a medição daquele equipamento. Certo. Então você tem um contrato de longo prazo onde você vende a medição daquele equipamento e você cobra por, sei lá, por metro cúbico, ou seja lá o que for. No caso de analítica não vai ser metro cúbico, enfim, né? Mas é uma tendência que a gente já tem encontrado. Sim. Por exemplo. Então, mas aí eu vou... É uma opinião, né? É meio contraditório isso, porque assim, tudo bem, barrou lá, tal, na parte de dados, de nuvem, beleza. Tá. Só que você fazer pelo OPEX não estaria correto, teoricamente. Por quê? A gente tá falando de ativo. Isso. Aquisição de ativo é CAPEX. Então, mas nesse caso não entra como ativo, né? O ativo não é do cliente. Ah, tá. Entendeu? É como você alugar um carro. Sim, sim. O carro não é seu. O carro não é seu. Sim. Entendeu? Como um OPEX mesmo. O carro não é seu. Você vai só utilizar os dados que estão ali. Tá. Você só vai pegar aquele dado. Entendi. A nuvem não é tua, não é um nada serviço... seu. Eu vou te entregar o dado que está ali. E tem uma assinatura mensal, tem aquele custo anual dividido em... Netflix. É um Netflix da... É um Netflix. Então é para OPEX mesmo, a característica é OPEX. Exatamente. Hoje, lá na Enders a gente não tem algo desse tipo, a gente tem para a parte de... para o Netilion, por exemplo, obviamente a gente tem isso daí, né? Para alguma linha de produto a gente tem isso, como por exemplo o Promag W800, que é um eletromagnético que ele pode trabalhar de forma remota, ou seja, ele tem um chipzinho 4G lá e ele tem uma bateria. Então ele manda essas informações para o Netilion e aí ele não é um instrumento, você tem que comprar o instrumento, não tem como, a gente ainda não faz esse modelo de negócio, mas você paga mensalmente, lá você paga mensalmente não, mas você paga um valor fixo anual para você ter acesso à conta do Netilion e retirar essas informações de lá, por exemplo. Então não é algo que todo mundo está fazendo. Como eu disse, eu vejo isso daí mais em analítica, alguns fornecedores já começando a fazer isso daí, a gente já teve alguma experiência, um contratinho de serviço vendido nesse formato. Tá. Então, eu vejo como uma tendência,
Né? Legal. Como quem tava no mercado lá, não tô falando como Enders agora, né? Tô falando como eu vejo isso como uma tendência, com o pessoal não fugindo das políticas, porque não tem como ele fugir da política interna da companhia, né? Mas eu vejo como uma justificativa. Então, mas é um modelo de negócio que está desenhado, né? E cai, né, em OPEX e, cara, a tendência é ir para frente mesmo. Isso foi o que eu comentei, né? Isso não faz com que ele fuja das políticas de compartilhamento de dados, isso, aquilo. Não faz. Compliance, tem um monte de coisa. Exatamente. Aí. Só que ali o ativo não é dele e são para casos específicos que eu tô vendo isso daí. Entendeu? Então, eu ainda vejo essas barreiras da digitalização, de cibersegurança, isso, aquilo. Tem diminuído. Sim. Tá bom? Tem diminuído, a gente tem visto uma redução, mas ainda, foi o que eu falei, para os grandes players a gente ainda tem uma certa... Mas vai dar certo. Não, foi o que eu falei. Aos pouquinhos e vai... Foi o que eu falei, tem dado, só que a gente tem que trabalhar bem, e aí geralmente tem mudado a forma que a gente aborda. Sim. Porque a abordagem tem que ser feita... Você já sabe que você bater lá de um jeito, não vai dar bom, então... Exatamente. Tem que antes. E aí o que acontece? Aí entra mais na parte de negócios ali, né? Negócios, você vai ter que falar com a pessoa certa. Exatamente, Aí tudo vai com quem você fala. Com quem Exatamente, você fala. Né? E o tipo de abordagem que você usa. Quem tá na mesa. Quem tá na mesa não é só uma pessoa, você precisa ter um time ali na mesa. Você tem que ter o decisor e influenciadores. Exatamente. Então Exatamente. Bom, Vinícius, estamos chegando ao final aí. Como é de praxe, eu costumo dar oportunidade para você, passa os seus contatos no LinkedIn, aí os outros, fique à vontade, para que o pessoal encontre você também mais fácil, tire dúvidas. Não, tranquilo. Espero que também o pessoal que assistiu aqui gere oportunidade de negócios para vocês também, né? Porque nosso público é muito diversificado e o intuito aqui é levar um conteúdo relevante para o pessoal e que vocês também consigam passar a ideia, né? Show. De quais são as soluções. Eu acho que você passou muita coisa que complementou o que o Alessandro falou, mas passou muita coisa nova também. Isso é muito importante. Não, show. Eu vou até dar uma moral para alguns colegas que eu acho que merecem, que eu comentei o nome de alguns aqui e entrei até na área de alguns, eu acho que eu percorri bastante. Avancei bastante aqui. Então, antes de mais nada, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é Vinícius Ferraz, tá bom? Fiquem à vontade. Se quiserem tirar qualquer dúvida sobre a Endress e sobre a parte de vazão em geral, né? Podem mandar qualquer mensagem, não tem problema, tá bom? Mas também, se vocês quiserem adicionar o Fabrício Andrade para falar principalmente do Netillion, fique à vontade. Ele fica lá na Suíça, ele trabalha direto no desenvolvimento do Netillion. Então, fique à vontade para contatar ele. Não sei se ele vai ficar bravo ou não comigo, mas acho que não. O Fabrício é gente boa pra caramba. Né? O Rafael Ebelli também, que já esteve aqui, sim, que é o nosso gerente de produto para a parte de vazão aqui no Brasil. Então, acho que é um cara sensacional que, cara, dá um suporte e detém um conhecimento é técnico bom, absurdo, né? A Heloísa também, acho que é uma pessoa... Gente boa, exatamente. Demais. Ela que contactou todo mundo aí. O Lucas fez a ponte, o Lucas Azevedo e a Heloísa. Exatamente. Foi mexendo as peças e para a parte de serviços é o Marcos Crescêncio. Então, se vocês quiserem algum detalhamento da parte de serviços, quiserem falar principalmente sobre essa questão da análise de base instalada que eu comentei com vocês, podem procurar o Marcos Crescêncio lá no LinkedIn, que eu tenho certeza que ele vai dar todo o suporte para vocês. Ele é meu sucessor lá, parceiraço meu, né? E aí eu tenho certeza que ele vai dar o suporte para vocês. E eu também gostaria de agradecer, tá, pela oportunidade. Legal. Eu que agradeço. Quando você quiser, cara, tô disponível para a gente conversar, bater um papo e parabenizar por todo o suporte, né? Toda a infraestrutura que vocês têm aqui tá excepcional. Eu sou um fã de fotografia e de câmeras e tudo mais. Tô olhando aqui, tá muito legal a infraestrutura. Parabéns e, Dário, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigadão aí. Valeu, cara. Tamo obrigado. junto. Até mais. Então, pessoal, até a próxima.